Olá, minhas almas despertas. Hoje nós vamos dar continuidade na minissérie Despertar do Amor. Esse episódio eu fiz ele para tentar identificar laços tóxicos e cortar a energia que ainda te prendem ao passado. Me conta como é que está essa série sobre o amor que você sentiu com o primeiro, o segundo e o terceiro episódios. O que sua alma falou com você? Vamos fazer um resumo delas para a gente poder iniciar esse episódio 4. Nos episódios anteriores, talvez você tenha sentido aquela mistura de acolhimento e verdade. O episódio 1 falou sobre o reencontro com o amor próprio, sobre lembrar quem você é. No episódio 2, nós mergulhamos nos padrões que repetimos e como eles moldam nossos vínculos, alguns curativos, outros nem tanto, né? Talvez até destrutivos. No último episódio, que foi o 3, falamos sobre a cura emocional e o poder da escolha consciente em nossos relacionamentos. Agora, nesse episódio, ah, eu quero te convidar a olhar para algo um pouco mais sutil, porém profundo. Os laços espirituais que, muitas vezes, nos mantêm conectados a pessoas, histórias que já não fazem mais sentido na nossa vida. Esse é o momento de investigar o que ainda te prende ao que já deveria ter ido. E mais que isso, como cortar essas amarras de forma amorosa, mais firme. É como identificar aqueles relacionamentos que adoecem, né, aqueles laços que drenam a sua energia. Como eu disse, algumas conexões nos curam, outras acabam nos adoecendo silenciosamente. Você já saiu de uma conversa se sentindo esgotado, confuso, ou até mesmo culpado sem motivo claro? Já se pegou tentando consertar alguém o tempo todo, ou se sentindo responsável pelas emoções da outra pessoa? Talvez pode ser aquela amizade antiga que você sempre está ouvindo, né, acolhendo, apoiando, mas quando você que precisa, a pessoa some, né, ou minimiza a sua dor. Ou aquele relacionamento amoroso onde você vive com medo de desagradar, vive caminhando em ovos, recalcula falas para evitar crises. Ou ainda, um laço familiar, onde o senso de obrigação te prende, mesmo que cada encontro te deixe com o coração apertado por dias. Esses são um dos sinais de que você pode estar em um relacionamento emocionalmente desgastante. Como eu disse, pode ser amizade, familiar, né? E isso tem um custo muito alto, mais alto até do que parece. O peso invisível desses laços, né, que nos machucam, nem sempre os relacionamentos tóxicos são óbvios. Muitas vezes o desgaste ele vem disfarçado de amizade antiga, aquele laço familiar, né, e a gente fica com medo de se afastar, ou até aquela parceria profissional. Aos poucos, você acaba começando a duvidar de si mesmo. Se cala para evitar conflitos, se sente constantemente em dívida com o outro. Acaba achando que nunca é suficiente, carrega culpas que nem são suas. E às vezes basta uma mensagem daquela pessoa no celular que você, poxa vida, né? Seu peito aperta. Ou você escuta o nome dela e sente o seu corpo enrijecer. Talvez você até sonhe com essa pessoa frequentemente, como se ainda existisse uma pendência invisível entre vocês. E esses padrões, eles drenam nossa energia, minam a nossa autoestima e afeta diretamente nossa saúde emocional. Talvez até sem a gente perceber logo de cara, sabe? Então é bom a gente identificar, né? E como identificar um relacionamento que adoece? Alguns sinais sutis, mas poderosos podem te ajudar a perceber quando o laço está te ferindo mais do que te fortalecendo. Você sente que precisa se explicar o tempo todo? Talvez você se sente esvaziado, ocupado, ocupada após interações. Tem medo da pessoa, né? Se você disser não, sente que não pode ser você mesmo ao lado dela, precisa esconder sua felicidade ou até conquistas para não causar críticas, brigas, julgamentos, né? Talvez você se sente constantemente observado, julgado, testado. Precisa sempre ir devagar, falar devagar para não gerar atritos. Mas também tem relacionamentos saudáveis que se prendem, que se aprendem, né? Talvez a gente precisa
tolerar algumas relações, mesmo que venha de pessoa, aquela que você ama de verdade. Aquele relacionamento que você acha que tá bom, tá bacana, mas não consegue colocar limites claros, né? Comunicar suas necessidades, colocar como prioridade. E essa prioridade é um ato de amor próprio, não de egoísmo. Ou melhor, essa maturidade emocional, ela pode ser desenvolvida. Não é sobre cortar pessoas com raiva, né? É sobre se reconectar com sua paz. E a paz vem de dentro, vem da gente. Às vezes o amor existe, né? A gente acha que o relacionamento tá saudável, tá bacana, relacionamento bom, mas não é. Às vezes a relação tóxica, né? Ela fica tóxica, ela começa a transformar até sua relação com os outros e com você mesmo. E identificar, né, esses laços é notar se você está se sentindo esgotado, confuso, culpado após interagir com essa pessoa, se sente as emoções dela ou se o relacionamento acaba gerando uma tensão. E para cortar esses laços, se libertar desses laços, né, corte contato, descarte objetos que lembrem a pessoa, caso, né, bloqueie redes sociais, perdoe, use técnicas como meditação para dissolver as energias, se necessário, procure um apoio terapêutico. E como identificar um laço espiritual tóxico, né? Alguns sinais aí eu já falei, mas vamos repetir porque é invisível, mas te deixa com aquela sensação de exaustão. Você sente que está sem energia, confuso, culpado após interagir com a pessoa, você entendeu por quê. Pode até ser alguém que sempre chega, né? Bacana, sorrindo, mas está carregado. Aí no meio traz problemas, críticas ou até exigências emocionais. Né? Você sente essas emoções da outra pessoa, mesmo que talvez a pessoa nem esteja presente. Por exemplo, um exemplo comum é sentir angústia do nada, depois de descobrir que aquela pessoa falou de você com outras pessoas. Aí você fica responsável por aquelas emoções alheias, né? Sente-se no dever de consertar, de resolver, né? Aí acaba trazendo um peso, uma carga negativa. Né? Como quando alguém diz, se você me amasse, faria isso por mim. E você mesmo cansado, desconfortável, cede. Conflitos e desequilíbrios, né? Isso acaba gerando uma tensão, uma vigilância emocional, né? Uma chantagem emocional, em vez de paz e leveza. Você sente, por exemplo, sinal, você sente alívio ao se afastar. É um forte sinal de que algo está errado, é sentir alívio quando a pessoa não está por perto, né? E acaba se culpando por sentir esse alívio. E como cortar esses laços, né? Para se libertar desses vínculos, a gente pode cortar o contato, como eu disse, né? Limitar, né? Criar um espaço seguro para você e se afastar. Isso pode doer, mas isso inclui parar de responder mensagens, evitar encontros, respeitar seu próprio tempo, reduzir compartilhamento de informações. Talvez você precise ser um pouco mais reservado sobre sua vida e experiências. Manter aquele distanciamento emocional, mesmo que ainda exista convivência física, né? Que é aquele relacionamento, né? Se está longe, desfaça de objetos simbólicos, livre-se de objetos ou itens que você lembre a pessoa, aquela situação, para quebrar uma associação energética, esse invisível que eu estou falando, né? Então isso pode também incluir cartas, fotos, presentes ou até roupas que te lembram de momentos dolorosos. E o perdão, a prática do perdão, tanto para o outro quanto a si mesmo, pode ser um passo importante na libertação emocional. Claro, perdoar não é aceitar o que aconteceu, né? É deixar de carregar o peso. Isso inclui bloqueio nas redes sociais, né? Isso também ajuda a criar uma distância necessária para evitar interferência constante. Ver status, ver o que está fazendo, aí aquilo te causa sensação ruim, afinal, acompanhar a vida da pessoa pelas redes reativa feridas, né? E prende a sua energia naquilo que já foi. Agora, eh, a gente tem que cortar. Não só isso, né? Não só assim, bloqueando, ficando longe, né? A gente precisa ter relacionamentos mais saudáveis e conscientes, e algumas vezes a gente mantém essas ligações nocivas com pessoas que já perderam a validade em nossa vida. Isso, e a gente vai normalizando isso daí, né? Esses contatos, mantendo a relação com pessoas que nos fazem mal. Por isso é muito importante saber como cortar esses laços energéticos, né? Ou até cordões energéticos.
que são conexões que estabelecemos com pessoas, lugares, objetos, situações, ou até mesmo pensamentos e emoções. Isso traz uma carga muito negativa até nos seus próximos relacionamentos, principalmente se for amoroso. Essas conexões, elas são construídas ao longo do tempo, pode se tornar muito forte em nossas vidas, afetando o nosso bem-estar geral, especialmente o emocional, o mental e o energético. Então, eu vou passar aqui alguns exercícios para essa libertação energética, né? São práticas facinhas, acessíveis, profundas, né? Com efeito transformador, especialmente quando feita com a presença e intenção, né? Talvez você pode escolher um por dia, ou combinados com algum ritual de limpeza emocional, ou fazer durante 21 dias. O primeiro exercício que eu trago aqui é uma meditação, né, de corte de laços energéticos. Você pode estar aí, ficar num local, né, onde você tenha paz, para você fazer essa meditação. O objetivo é dissolver cordões energéticos que ainda te conectam a uma pessoa, situação do passado. Então você pare, pense naquela situação, ou naquela pessoa, sente-se ou deite-se em um local tranquilo, feche seus olhos, respire várias vezes profundamente, até se sentir o ar, depois solte lentamente, visualize um cordão energético saindo do seu peito e se conectando àquela pessoa, como você sente que ainda tem esse laço tóxico. Observe como é que esse cordão é grosso, é fino, é escuro, é brilhante, sem julgar. Só observe o que vier na tua mente. E depois disso, diga mentalmente: eu reconheço que esse laço já não me serve. Agradeço pelo que aprendi e libero esse vínculo com amor agora. Então visualize essa luz dourada ou branca cortando, dissolvendo, indo embora suavemente, sem violência, bem devagar. E vai respirando e sentindo o seu campo energético, voltando a ser só seu. Fica ali um tempo, 5 minutos, 10 minutos, se conseguir. Né? E no final, que você se sentir leve, diga: eu estou livre, eu me pertenço. Você pode repetir isso 21 dias, ou toda vez que sentir que a energia de alguém está te puxando, você sonhou com aquela pessoa, acordou mal, né? Você pode fazer também um outro exercício, que é uma carta de libertação, liberação emocional, né? Não enviada para a pessoa. O objetivo dela é o quê? Liberar ressentimentos, mágoas, dependência emocional, ou até aquela expectativa frustrada, né, que a gente teve. Então pegue um papel, uma caneta, escreva uma carta para a pessoa com quem sente que ainda tem esse laço, esse energético preso. Diga tudo que precisa ser dito, sem censura, com verdade, com emoção, escreva ali o que você está sentindo, solte. E ao final escreva: eu te libero, eu me libero. Queime essa carta com cuidado e segurança, por favor, visualizando aquela fumaça, levando embora todo o peso que ficou no seu peito. Se não puder queimar, rasgue em pequenos pedaços, né, e descarte em água corrente, joga num vaso sanitário, né, ou em algum rio. Isso vai te ajudar muito. E tem um exercício também de banho, de limpeza e proteção energética, que é o quê? Limpar o corpo sutil e restaurar a força interior. Então, seja um banho simples, mas, sabe, vai trazer aquela energia de volta. Você pode usar 1 litro de água, um pouquinho de sal grosso, punhado, um pouquinho de alecrim ou arruda, uma colher de lavanda seca, algumas gotas até do óleo essencial. Fazer uma infusão com os ingredientes e deixar mornar. E ali você coloca a sua intenção, claro, né, naquele banho. E após o seu banho normal, você derrama essa mistura do pescoço para baixo. E sempre mentalizando: toda energia que não me pertence está sendo agora dissolvida, eu me purifico, eu volto para mim. Isso, até quando você sentir pesado, puxado, você pode fazer esse banho. Desde que seque naturalmente ou enxugue sem pressa. Faça isso em noite de lua minguante ou quando se sentir carregado. Né? Os banhos, eles nunca fazem mal a gente. Né? Isso é muito bom. Bom, claro que o que eu estou falando aqui, talvez você já sinta, já sabe sobre esses laços espirituais tóxicos que te prendem ao passado. Mas a gente tem que ter coragem de soltar, de cortar com amor o que já não alimenta a alma. Né? Então, esse passo aqui, ele é muito importante, é um passo profundo para a cura. É porque cortar um laço não é rejeitar alguém, é escolher não mais se abandonar por ninguém. E o que vem depois desse corte, o que vem depois de se libertar? Vem um reencontro com o amor em sua forma mais pura, vem a possibilidade de viver o amor como um caminho de expansão espiritual. Sim, porque o amor é um caminho de expansão espiritual, né? E vai ser sobre isso que vamos falar na parte 5.
Se essas 4 primeiras partes foram um mergulho de alma, a 5 vai ser um voo da alma. Te aguardo lá.